Sr. Presidente, eu gostava também, em primeiro lugar, em nome do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Sr. Secretário de Estado, e aproveito, evidentemente, também porque a minha intervenção não é a primeira e porque outras já foram tidas, para incorporar também algumas ou críticas ou partículas dessas intervenções na minha. Eu gostava, em primeiro lugar, de dar nota que para o PCP o simples facto de o desemprego, que é real e que é verdadeiro e que tem verdadeiras raízes num desemprego estrutural, mas esse facto, de maneira alguma, pode fazer com que toleremos melhor o desemprego jovem. Ou seja, de certa forma, foi aqui dado a entender, pronto, não é assim tão grave, porque isto já vem de há muito tempo e que eu gostava de dar nota que, da parte do PCP, não só não subscrevemos, como isso reitera a importância de serem tomadas medidas urgentes para pôr fim a essa marcha de decadência de emprego juvenil que vem marcando, infelizmente, o nosso país nos últimos anos. Se o desemprego é fruto das políticas do Partido Socialista, pois claro que é. Se é fruto das políticas do PSD e do CDS, pois claro que é. Se é fruto do Pacto da Troika, pois claro que é. Da política europeia, pois claro, do capitalismo também. Então, mas isso não nos deve descansar a justificar a existência de um desemprego que atinge já 400 mil jovens que não trabalham nem estudam, num desemprego que em termos reais ascende aos 50% da população juvenil e que nos coloca taco a taco com a Espanha. O Sr. Deputado do CDS, Artur Rego, disse bem que a Espanha ainda está à frente, mas, Sr. Deputado, parece que não é por muito tempo, porque nós vamos, tendo em conta também que na Espanha também é estrutural, nós estamos a alcançá-los a passos largos. Estamos a recuperar muito do perdido em termos de desemprego juvenil, o que é, evidentemente estou a dizer isto com um sorriso irónico, porque é muito grave, não é? E, portanto, também não nos devemos descansar, porque continuamos algumas décimas abaixo, algumas casas abaixo dos espanhóis no que toca ao desemprego juvenil. A situação é dramática e os estágios, este Governo diz que não atira dinheiro para cima dos problemas para os resolver. Verdade, tira dinheiro às pessoas e julga que tirando o dinheiro os problemas serão resolvidos. Mas atira uns estágios para as empresas como de forma de tentar resolver este problema. Não atira dinheiro para as pessoas, atira dinheiro para as empresas para irem buscar TSUs devolvidas, para irem buscar fundos e bolsas de apoio, enfim. Em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, gostávamos de saber exatamente os impactos tidos e esperados com estas medidas, nomeadamente as metas que foram construídas e que resultados já estão a ser tidos. Se não tiver, evidentemente, esses dados aí, o que é compreensível, julgo que depois poderá fazer chegar por escrito para que possamos avaliar efetivamente os resultados. Mas, no essencial, arrisco a dizer, Sr. Secretário de Estado, que um programa desta natureza, com esta dimensão e com estas verbas, jamais resolverá o problema de fundo, que, como já foi dito, é precisamente um problema estrutural e deve-se a uma economia que não é capaz de crescer por força de uma política, nomeadamente avertida no pacto de agressão que assinaram com a Troika, que é uma política de recessão, é uma política de constrangimento que impede o crescimento e que impede, evidentemente, também aquilo que tanto dizem valorizar, que é o investimento. Em 2011, senhores deputados e Sr. Secretário de Estado, não era bom. O desemprego jovem era 30%. É dramático. Hoje, o desemprego jovem identificado nos centros do IFP é de 42%, nos centros de emprego e junto do IFP é de 42,5%. Portanto, 12,5 pontos percentuais acima, o que numa situação como esta, em que as famílias têm ainda menos meios, têm ainda menos recursos, em que muitos dos pais destes jovens também estão desempregados, a situação ganha não só uma dimensão numérica maior, mas também uma dimensão social bastante mais grave. E acabo de receber hoje, durante o dia de hoje, acabámos de receber no grupo parlamentar do PCP uma das formas como o Governo está a promover que se cuide deste problema. Uma oferta de emprego através do IFP, ao abrigo de um programa de apoio ao emprego jovens, que pede um enfermeiro jovem por 485 euros mensais, que é o salário mínimo. Portanto, é deste tipo, é com este desemprego que justificam salários desta dimensão. Porque só com um desemprego com esta dimensão é que podem obrigar jovens a trabalhar quase de borla ou a trabalhar com salários tão baixos. Porque o desemprego acaba por ser a chantagem permanente sobre os jovens portugueses, tal como é, aliás, a precariedade. Sr. Secretário de Estado, aproveito no pouco tempo que me resta para lhe perguntar se acha natural que um Governo, na situação social que estamos a atravessar,
negocie o aumento dos manuais escolares, o aumento do preço dos manuais escolares e o cifra em 2,6%. Aceite o aumento de 2,6%. Se acha normal que na situação que atravessamos o Porta 65 seja desorçamentado. E termino apenas para lhe perguntar, perguntando, porque o tempo é muito curto, se já tem o plano de intervenção e plano de desenvolvimento do complexo desportivo do Jamor. Relembro que na última reunião lhe tinha dito que lhe tinha pedido, não a si, mas aos seus antecessores, e que me disse que não tinha nenhuma pergunta escrita. Eu já pedi, quer por escrito, quer oralmente nesta comissão. Aliás, acho que já nem é só deste governo, já anda a fazê-lo. Temos na sala um ex-secretário de Estado que bem pode dizer que eu já ando a fazê-lo há muito tempo e até hoje nunca nos foi facultado, nem a mim e presumo a outros deputados do Parlamento, o plano de desenvolvimento ou o plano de intervenção no Jamor. E termino mesmo, Sr. Secretário de Estado, faço fé nas palavras de que vamos ter uma Carta Desportiva Nacional, como fiz nos seus antecessores, e com esperança. Mas mais importante do que isto era ter uma Carta de Desenvolvimento Desportivo, e essa é que tarda mesmo. Aliás, ninguém sequer afirma querer fazê-la. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, aguardarei, espero não ser necessário redigir uma pergunta escrita, fica registado, julgo, da parte da sua equipa e do seu Secretário de Estado, a necessidade de fazer chegar, provavelmente a toda a Comissão, o plano de desenvolvimento do Jamor. O nosso problema, Sr. Secretário de Estado, não é de agora. O problema do PCP não é de agora. Temos vindo a questionar. A questão, primeiro, é questionável o conjunto de opções que têm vindo a ser tomadas no Jamor. Não de agora, como repito, mas até do anterior governo. O próprio investimento num campo público de uma modalidade como é o golfe pode levantar, e julgo que é legítimo que levante dúvidas, e não é só certamente aos comunistas que levanta dúvidas. Da mesma maneira que o abandono da pista de cross mais ao ocidente do Jamor também deve levantar dúvidas por força da situação de degradação a que chegou. Tal como a falta de limpeza das margens do rio também deve levantar problemas. Portanto, saber qual é a perspectiva para toda a intervenção que o Estado preconiza para aquela área, parece-me que é não só legítimo, como, aliás, uma exigência que se coloca aos grupos parlamentares, e, portanto, daí também esta insistência do grupo parlamentar do PCP, porque a intervenção avulsa no Jamor é o que tem vindo a ser feito ao longo das décadas, e é precisamente isso que não tem resolvido nenhum problema. Ou há uma intervenção de fundo pensada, ou então vamos continuar neste registro de intervenções casuísticas, sem uma orientação, sem um objetivo fixado. Já agora, Sr. Secretário de Estado, quanto ao plano desportivo, quanto à Carta Desportiva Nacional, o PCP nunca se opôs, e aliás acho que nenhum grupo parlamentar aqui se opôs. Portanto, essa tentativa de querer parecer com que os outros estão a hostilizar essa ideia, não. O fundamental, independentemente até da forma como é anunciada esta carta, porque de facto tem alguns elementos que podem levantar dúvidas, mas isso não solucionará o conjunto dos problemas, nomeadamente no desenvolvimento desportivo. Nós não vamos ter, só por causa da identificação em carta, que aliás já é prometida desde a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, ou talvez até antes disso, não brotará daí naturalmente um plano de desenvolvimento desportivo com o alargamento da base de captação, com captura de talentos, ou com... quer dizer, não será certamente esse o resultado natural apenas da Carta, e é por isso é que damos nota de que é importante ir muito mais além. Eu termino apenas referindo que o Sr. Secretário de Estado, deliberado ou indeliberadamente, não posso dizê-lo, não respondeu à questão do aumento do preço dos manuais escolares. É uma questão muito concreta. Como Secretário de Estado da Juventude, julgo que deve alguma resposta ao Parlamento e aos jovens portugueses, tendo em conta que muitos deles são estudantes e as suas famílias sentem o peso do desemprego, dos cortes salariais, do roubo nos subsídios de Natal e de férias, enfim. Portanto, como é que, enquanto Secretário de Estado, encara o aumento dos manuais escolares negociado com o Governo em 2,6%? Como é que encara já agora também o fim dos passes, e que medidas é que poderá tomar para minimizar o impacto do fim dos passes, do 4-18 e do sub-23 junto dos jovens, sendo que muitos deles ficaram impossibilitados de utilizar transportes públicos? Senhor
Secretário de Estado, mesmo para terminar, porque o meu tempo já foi excedido, gostava apenas de lhe dizer o seguinte: o desemprego é estrutural, tal como são os problemas da economia portuguesa. Isso só nos deve convocar para compreender que o problema é também estrutural, e é um problema desta opção política que vimos tomando, que é o da concentração da riqueza. Quando há pouco utilizava aquela oferta de emprego de um enfermeiro a quem são oferecidos 485 euros e exigidos 6 anos de experiência, gostava apenas não de responsabilizar o Governo pela fixação daquele salário mínimo, mas de responsabilizar o Governo pelas medidas que tem vindo a tomar que contribuem para a desvalorização do trabalho. Porque o Governo não pode dizer assim: mais vale um estágio do que nada, quando é o próprio Governo que lhes tira os empregos, quando é o próprio Governo que destrói ativamente o emprego em Portugal, que afasta o investimento e que destrói emprego na própria administração pública. Portanto, não podemos tirar o emprego com uma mão e depois oferecer uma esmola e dizer que mais vale, com a outra dizendo que mais vale uma esmola do que nada. Se o Governo estivesse a reagir a uma fatalidade do desemprego, mas não é o caso. O Governo está a gerar desemprego, a fazer alastrar o desemprego entre os jovens, e aquela oferta de emprego por 485 euros para um enfermeiro é bem ilustrativa de como o desemprego é a única justificação para que alguém possa sequer ousar tentar contratar um enfermeiro de 485 euros. E, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, como disse há pouco, é a lei do mercado que vai ditar se alguém aceita ou não, tendo em conta que pode haver ofertas melhores. O problema é que este Governo sufoca todas as ofertas melhores.